Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Eu vou trabalhar com vocês o componente de ciências e é uma aula para o 6º ano. Eu sou professora Mônica Vicente. O tema da nossa aula hoje, a gente vai falar sobre a tecnologia e a sustentabilidade. Então, esse é o nosso tema. Nós sabemos que a tecnologia ela é de extrema importância no dia a dia, né? Só que até quando que essa tecnologia ela é sustentável para o nosso meio, né? A nossa sobrevivência. E é sobre isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, olha só, o planeta Terra apresenta recursos naturais variados. O ser humano utiliza esses recursos para produzir o que precisa em nome de sua sobrevivência. Usando a tecnologia, ele transforma o que há na natureza em novos alimentos, objetos variados, máquinas e muitas outras coisas. Então, o ambiente ele nos fornece, vamos dizer assim, a matéria-prima, e a partir dessa matéria-prima, nós vamos, por meio da tecnologia, desenvolver, né, recriar, criar aquilo que a gente necessita ao longo de nossa existência. Quanto à classificação das matérias, nós vamos ter aqui, né, a origem dos materiais. Eles podem ser naturais ou de forma artificial. Os naturais dividem-se em vegetal, mineral e o animal. E aí a gente traz alguns exemplos. Vegetal, algodão, madeira, borracha. Mineral, o ferro, o alumínio. O animal, nós vamos ter aqui a seda e a lã. Então, nós temos duas formas da origem dessas matérias. Nós temos ela de forma natural, que o próprio ambiente vai nos fornecer, e nós também temos aquelas que nós criamos artificialmente em laboratório. Natural, produzido pela natureza, não há trabalho ou intervenção da mão humana. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Nós temos ali o peixe, o leite, uma carne, um ovo. Nós temos aqui o algodão e nós temos também aqui a prata, o ouro, a platina, o cobre e o alumínio. São alguns exemplos de materiais fornecidos pela natureza. E aqui nós também temos o sintético. O que é sintético? É aquilo que é criado dentro de um laboratório. Ele não é natural, tá? Então, olha só, elaborado ou produzido artificialmente por síntese química, ou seja, em laboratório. Utiliza substâncias sintéticas que substituem e emitem o natural. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Na brinquedo de criança, a gente tem ali o famoso, né, as pecinhas ali do Lego. Ele é um brinquedo e ele utiliza-se do plástico. Aqui nós temos alguns objetos, algumas vasilhas domésticas, tá? Que isso aqui em qualquer lar hoje em dia a gente encontra, também feito de plástico. E aqui nós temos uma cola que o seu recipiente, né, aquilo que guarda a cola, ele também é feito de plástico e ele também é um material sintético. Então esses três objetos que eu trouxe aqui para vocês, todos eles a base é o plástico, que é um material sintético. Então olha só, o plástico na verdade ele vem das resinas, tá? E essa resina eu vou extrair ela do petróleo. Então, para que eu possa ter essa resina e eu possa ter a produção de um plástico, inicialmente eu vou precisar do petróleo, tá? E aí esse petróleo
ele vai pertencer ali, né, ao grupo dos polímeros, que são moléculas muito grandes com características especiais e variadas. Então, essas moléculas, por elas ser muito grande, vai dificultar a sua degradação no ambiente natural. E aqui ele se divide em dois grupos, tá? Os plásticos, ele se divide em dois grupos. Eu tenho os termofixos e tenho os termoplásticos. Termofixos, hoje eles ocupam em média 20% do que aquilo que a gente produz e aquilo que a gente ocupa no Brasil. O que é um exemplo de um plástico termofixo? Aquele plástico que a gente utiliza para segurar as panelas, fazer o cabo da panela, da frigideira, porque são plásticos mais rígidos e quando ele tem uma fonte de calor, ele não vai se derreter com essa fonte de calor facilmente. Então ele é um plástico mais resistente. Porém, ele também é um plástico que é mais difícil a sua reciclagem. Então é um plástico ideal para a gente estar utilizando? Não, porque a sua reciclagem ela se torna um pouco mais difícil. E aí nós temos os termoplásticos. Hoje, 80% de plástico utilizado no Brasil, ele vem dessa fonte, termoplástico. Por quê? Ele é um plástico que quando ele recebe uma fonte de calor, ele vai se amolecer, né? E aí você consegue remoldar ele novamente. Você consegue transformar ele naquilo que você precisa, tá? E o termoplástico, então, torna fácil a sua reciclagem. Então, desde que o ideal é que você não precise utilizar o plástico, mas se você tiver que utilizar, que você dê preferência para usar o termoplástico, porque ele é mais fácil a sua reciclagem. Medicamentos e remédios, vamos diferenciar. Os remédios, remédio é qualquer método que você utilize para aliviar os desconfortos. Por exemplo, uma pessoa está com uma febre alta, ela vai lá e toma um banho frio. Isso é um remédio. Ela está usando uma forma terapêutica para ela aliviar ali o seu desconforto da febre. Medicamento já é algo que ele é produzido na indústria farmacêutica, tá? Então ele tem todo um processo, eles vão analisar, eles vão ter que colocar aquilo ali em teste, primeiro em animais, depois fazem em seres humanos, e aí se tudo der certinho, ele passa a ser produzido em grande escala e vendido à população. Então, medicamentos e remédios têm uma diferença entre eles. E todo medicamento, ele tem que ser aprovado pela Anvisa, tá? Que é o órgão regulamentador aqui no Brasil. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, dentre milhares de remédios que a gente tem aqui no Brasil. Medicamentos. Os medicamentos sintéticos é produzido por meio de reações químicas e é facilmente reaplicável e permite a produção de cópias idênticas. Suas moléculas são pequenas e a estrutura química é bem conhecida. Então, olha só, por que eu dou preferência por utilizar o medicamento de laboratório? Porque a partir de uma receita, vamos dizer assim, eu tenho vários medicamentos iguais, enquanto que se a natureza me fornecesse, não seria iguaizinhos, como por exemplo a gente pode analisar as melancias no ambiente natural, todas elas têm o mesmo tamanho? Não, umas maiores, outras menores. Então, quando eu falo em processos laboratoriais, todos eles terão o mesmo tamanho, a mesma quantidade e vai fazer o mesmo efeito para as pessoas. E aqui um problema que a gente tem é na questão do descarte dessa medicação. Por quê? Toda vez que eu tenho um medicamento que eu faço o descarte incorreto dele, eu vou ter ali a contaminação do meio ambiente. Então, olha só,
Quando eu pego um medicamento que está vencido e eu jogo lá no meu vaso sanitário para que ele vá para a fossa, né, a fossa séptica ou o esgoto, eu vou ter ali a contaminação do lençol freático, eu vou ter a contaminação do solo e quando eu jogo isso no lixo, eu também vou ter a contaminação do ambiente no aterro sanitário e até mesmo a produção de gases, que vai estar causando também ali um desequilíbrio ambiental. E aí eu quero deixar um recadinho para vocês. Primeiramente, se você não tiver necessidade, não saia de casa, tá? Que você fique em casa, mas se tiver que sair, que você utilize a máscara para que a máscara te proteja e proteja as pessoas do ambiente também. Sempre que sair às ruas, por favor, leve o álcool em gel para fazer a higienização das mãos e, estando em casa, dê preferência por lavar sempre as mãos com água e sabão. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.